Você já parou pra pensar se as pessoas realmente gostam de estar perto de você? Porque às vezes a gente não percebe. Mas o jeito que fala, a forma como reage, aquela mania de interromper ou de sempre querer ter razão, tudo isso vai criando um desgaste invisível. Hoje eu quero te convidar a observar as tuas atitudes. Não para você se moldar pro gosto dos outros, mas para se tornar uma pessoa muito mais leve de conviver. Porque convenhamos, o mundo já tá pesado demais. E a gente não precisa ser mais um peso na vida de ninguém. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém de uma forma muito realista. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok é @AndréaChociai. Tem muito mais conteúdo que eu sei que vocês vão gostar. E se você está me assistindo pelo YouTube, aproveita e se inscreva neste canal. E que tema pra gente falar de tocar numas feridinhas, porque hoje é dia de tocar em ferida, tá? Eu não vou dizer nem que é uma tamancada, vamos dizer assim que é mexer no nosso lado mais sombrio, porque assim, você pode jurar pra mim que você é um cheiro de luz, alecrim, dourado dos campos verdejantes, mas todos nós temos aquele lado do qual a gente não se orgulha muito. E o processo de autoconhecimento, eu vou fazer aqui um chá revelação para vocês. O processo de autoconhecimento, ele tem muito mais a ver em identificar os nossos pontos mais sombrios do que ficar evidenciando os nossos pontos fortes. Porque vivendo em sociedade, algumas pessoas fazem isso pela gente, então acentuam o quanto você é legal, o quanto você é gente boa, o quanto você é querido, o quanto você é disciplinado. Os seus pais, serzinho mimadinho, não todos os casos, mas na maioria dos casos, dizem isso com frequência pra você, o seu cônjuge, assim, parceiros e parceiras. Então é muito fácil a gente... E a gente se põe em alta conta. A gente tá sempre se colocando em alta conta. A gente sempre realmente acha que é melhor do que a gente realmente é. E tá tudo bem. Isso tem muito a ver com a nossa autoestima. Mas o autoconhecimento, que é quando eu me conheço por completo, a ponto de ninguém me definir e eu não cambalear, eu não ficar meio assim, será que sou ou que não sou? Quando alguém diz algo sobre mim, faz parte sim de reconhecer com a tua autoestima ali os teus pontos bons, pontos fortes, fortalecer muito isso, mas principalmente as tuas sombras. Aqueles pontos que você tem, seja por personalidade, seja porque a vida te formou, você tem. E aí às vezes a gente chega e acaba se tornando pessoas difíceis. E a gente é muito fácil para enxergar a pessoa difícil. A gente é muito rápido em falar, nossa, fulano é muito difícil, ai, nossa, é difícil conversar com ciclo, nossa, fulano ali sempre me interrompe, ai, que eu... Então a gente é muito rápido em perceber o erro do outro. Já tá lá na Bíblia, é antes de falar, né, da remelinha que tá no olho do teu irmão, ver a pedra que tá no teu olho. Então a gente é muito fácil entrar nessa posição de julgar, de justiceiro. E é muito mais difícil, convenhamos, olhar pra gente mesmo. Eu não quero, é triste, por exemplo, eu me dar conta que eu sou, por exemplo, uma pessoa muito impaciente. Consigo mudar? Não sei, melhorei um pouco, mas não vou conseguir 100% mudar. Só que eu não gosto de ser essa pessoa. Se, Andréia, se eu pudesse escolher, eu seria uma pessoa mais paciente. Eu escolheria ali, na hora dos ingredientes, da mistura ali pra fazer Dona Andréia Chociai, não teria errado a mão na questão da paciência, sabe? Teria sido um pouco mais generosa na hora de colocar este ingrediente. E por falar em difícil, vamos aqui agora nessa época de inverno ter como base que como é difícil de acharmos uma legging que de fato seja completa. Porque ou você vai encontrar uma legging que marca tudo, ou uma que fica transparente, ou uma que esquenta demais, ou que aperta demais na cintura, ou que tem aquela costurinha, ai, sabe aquela? Não vou nem dar o nome, porque vocês já sabem aquela que marca bumbumzinho atrás, gente, não acho legal. Mas isso foi até descobrir a Easy Legging de Dona Insider. Ela é uma legging muito mais completa. Para começo de conversa, ela tem 14 cores. Ela não marca nada, nem na frente, nem atrás. A cintura é bem estruturada, então não fica nem aquela
tipo, te apertando como se fosse um colchão amarrado, mas nem largo demais de você agachar e ela descer. Não dobra, não enrola, não sufoca, tem uma boa troca térmica, então não vai te esquentar demais, te assar dentro da calça, mas também não proteger do frio. E pra mim tem duas coisas assim que eu gosto muito nessa legging, que ela dá uma modelada no teu corpo e ela tem bolsos, porque hoje, depois que eu entrei pra corrida e comecei a usar looks de corrida, que é top que tem bolso, short que tem bolso, agora eu quero bolso em todas as peças fitness que eu vou usar. Então vou deixar aqui embaixo o link que aplica o cupom já nosso, aqui de Descobrir Depois de Adulta. O cupom desse mês, que é o Adulta, e vai te dar 15% de desconto em todas as compras do site, utilizando o nosso cupom. Então bora lá apoiar quem realmente apoia esse podcast. E eu quis muito trazer esse tema, porque se tem um lugar onde eu comecei a observar o quanto as pessoas são inconvenientes, o quanto as pessoas são difíceis, foi na rede social. Eu sempre digo que assim, antigamente, quando você ia num consultório, quando você estava numa fila de espera de alguma coisa, tinha aquelas revistas, Marie Claire, Capricho. Então tinha essas revistas. Em alguns lugares você via que tinha, tipo assim, tinha gente que colocava bigodinho em um, colocava capetinha no outro, colocava balãozinho com umas coisas, umas besteiras escritas. Mas basicamente esse era o único jeito da gente chegar naquela pessoa e, aspas, provocar algum mal. Hoje não. Hoje essas pessoas, esses globais, esses famosos, eles têm redes sociais. E você consegue acessá-los. Eu não tô falando que tem uma recíproca, mas você consegue acessá-los e você nunca vai saber se de fato ele leu, ele não leu, enfim. Mas eu sinto que as pessoas, elas não têm hoje, parece, e é uma percepção minha, principalmente nas redes sociais, um medo de ser inconveniente. Eu vejo que as pessoas, elas, é como se a rede social tivesse dado uma licença para as pessoas falarem o que quiserem, comentar o que quiser, julgar o que quiser, certo? Eu estou passando por um momento muito difícil, novamente. A herdeira, dona deste canal, Rainha do Engajamento, minha filha de 4 patas, Dona Luli, está internada, certo? Ela é uma cachorra que tem 14 anos e ela tem alguns problemas já, assim, de longa data. Ela tem um fígado que já não trabalha muito bem, o rim dela sempre foi um pouco senil para a idade que ela tem, mas não tinha chegado até uma doença renal crônica, que eu acho que é o que estamos enfrentando agora. E mais recentemente, vocês acompanharam aqui, ela teve um problema cardiorrespiratório. Então a gente quase foi de arrasta mesmo. E ela precisou, a partir daí, começar a tomar uma medicação constante para o coração, né, para doença congestiva do coração. Porém, essa medicação afeta demais o fígado, o rim, e o rim dela entrou em falência nos últimos dias. E tivemos ontem que levar ela às pressas, ela não estava mais comendo, perdeu peso de forma muito rápida, enfim. E estamos naquele limbo do cachorro idoso. Assim, tudo é uma surpresa. A gente pode colocar lá ela voltar e durar, sei lá, mais 1 ano, 2 meses, ou a gente pode colocar lá e ela não voltar, enfim. E eu sempre levo isso para a rede social porque eu sei que tem muita gente querida ali, que pergunta da Luli, que quer saber da minha vida, se interessa pela minha vida. E, nossa, dentre tantas coisas absurdas que eu já tive que ouvir em rede social, mas eu vou falar da mais recente, que eu acho que é a que eu mais fiquei assim, né? Era uma pessoa que tinha um perfil de um cachorro, já começa por aí, a pessoa não dá a cara, ela usa perfil de cachorro. E ela já vinha tendo alguns comentários meio desnecessários. Um dia eu postei, eu acho que uma foto do... Pra quem não sabe, eu represento a marca Indrios, é uma marca de roupas fitness. E eu tava falando sobre um shorts, a funcionalidade, é um look que ele tem de shorts e top, que ao todo dá 6 bolsos, assim. Então é pra você carregar mesmo as coisas. E aí eu mostrando as funcionalidades, os bolsos que cabiam, e aí a pessoa já vem, né? Amiga, ai, você fica deformando seu corpo, colocando essas coisas no bolso e tal. Tipo assim, não sou sua amiga e não
A gente não chega falando da aparência ou das escolhas de roupa dos outros, principalmente com quem você não tem intimidade. Eu ignorei. Aí depois, outro dia, eu postei um vídeo da Luli fazendo fisioterapia e a Luli, desde que ela não tá muito bem do coração, ela anda bem friorenta. E eu falei, inclusive, isso no Instagram, ela tem 2 roupinhas. Uma que o Michael escolheu, que é maravilhosa, que a gente pagou carésimo na roupinha, que ela não aceita. E um trapinho, que eu paguei R$ 12 e que ela ama o trapinho, sabe? Sabe a gente com pijama velho? É Dona Luli. E aí eu postei ela fazendo a esteirinha, ela com o trapinho e tudo mais. E aí esse mesmo perfil foi lá e comentou: ai, mas pelo amor de Deus, esse tipo de roupa no cachorro não combina com ela e nem com você. Enfim, ignorei. E aí eu postei, acho que foi ontem, falando que a gente tinha acabado de internar a Luli, que ela tava com essa crise renal, enfim. Pedindo oração, obviamente, porque até quinta-feira os marcadores da Luli precisam melhorar. Se não tiver uma melhora aí de uns 50%, a gente vai trazer para casa fazer cuidado paliativo. E nem quero falar sobre isso neste momento, senão eu desabo aqui. E aí essa mesma pessoa veio, enquanto todo mundo comentava assim: tô aqui orando, ela vai voltar, ela é forte e tal, temos fé e tal. Essa pessoa: nossa, mas essa cachorra é gastona, né? Ah, eu também tenho aqui uns cachorrinhos e tal, e é só gasto. Percebem que, assim, às vezes a gente não é nenhuma violência. Tem pessoas que são violentas, que eu já recebi falas violentas. Mas nesse caso, você consegue perceber o nível de indiscrição, o nível de falta de noção de uma pessoa dessa? E sabe o que é pior? Aconteceu já algumas vezes de pessoas fazerem comentários muito ridículos e tem dia que você não tá muito bem. A maioria das vezes eu ignoro, bloqueio e sigo minha vida. Mas tem dia que você não tá legal. Em alguns casos, quando eu confrontei, falei: ó, você é desnecessário. Essa mulher, ela tomou bloco e não me acessa mais. Mas tem outros casos que eu vejo que quando eu vou falar pra pessoa, ela fica chocada. Tipo assim, ó, não foi isso que eu quis dizer. Sabe, você vê que realmente a pessoa, ela acha aquele comportamento normal. Porque, beleza, eu sei que existe isso na rede social. A gente acompanha a vida de uma pessoa, mesmo que eu seja uma pessoa que não mostre muito minha vida. Vocês do podcast conhecem muito mais, porque aqui a gente conversa e eu acabo contando tudo, mas lá, quem me acompanha no Instagram sabe que hoje eu mostro muito pouco da minha vida. Eu vou falar dos meus treinos, com muita parcimônia, assim. Perto do que eu já fiz em Instagram e abri toda a minha vida, hoje eu não faço 10%. E eu sei que às vezes a gente se sente tão íntima da pessoa que a gente se acha no direito de ter algumas falas, né? Achando que tem essa intimidade, certo? E a gente precisa lembrar que às vezes não é porque a pessoa nos responde, ali até tem uma troca, que a gente tem de fato, por exemplo, a intimidade que eu teria com o Daniel, que é meu melhor amigo, a intimidade que eu teria com o Maicon, a intimidade que eu teria com a minha irmã. Conseguem entender? Então, assim, eu vejo que isso é uma completa falta da pessoa de perceber que ela está sendo inconveniente. E aí, você nesse momento deve estar pensando: meu Deus, será que eu já fui inconveniente? Porque essa é a maravilha do autoconhecimento. É isso, na verdade, que eu espero quando eu trago aqui as tamancadas, quando eu trago os episódios, é que você não se sinta... Vamos lá, esse é um nível de amadurecimento bom, que eu acredito que todos os meus tamanquetos têm. Que é de ouvir, se colocar naquele lugar e se observar. Veja, eu não conheço a maioria de vocês, então eu não posso julgá-los. Mas eu posso colocar aqui temas e assuntos para que você pare e fale assim: opa, será que eu tô sendo desagradável? Será que em algum momento eu tô sendo inconveniente? Será que eu tô, que sinais seriam evidentes de que eu não tô sendo uma pessoa fácil de conviver, que eu não tô sendo uma pessoa gostosa de conviver? E eu tenho pra mim, e novamente, vamos lá, vamos expandir a mente de vocês. Eu não quero agradar os outros, eu não vivo pra agradar os outros. Essa é fala de pessoa inconveniente. Que a pessoa assim: eu sou dona de si, eu não dependo das pessoas e caguei pro mundo. Porque assim, gente, a gente é ser social. Nós vivemos com outras pessoas. Tudo bem você não ligar pra opinião dos outros, mas você ser um peso e ser inconveniente pros outros, por favor.
tá? Uma coisa é você ter uma boa autoestima, outra coisa é você ser inconveniente. E aí eu tenho alguns sinais que eu vejo que eu já passei, porque eu já fui inconveniente, porque, gente, eu já tive meus 20 e poucos anos, eu já fui totalmente imatura, então, obviamente, eu não sou o ápice do amadurecimento, não sou. Eu ainda acredito que eu sou inconveniente em alguns momentos, mas eu tenho alguns sinais que me acendem um alerta de eu, tipo assim, eu acho que eu não tô sendo muito benquista no lugar, eu acho que eu não estou sendo muito compreendida. Primeiro é quando as pessoas começam a me evitar. Eu tento me aproximar e sai. Percebo que quando eu chego na roda, a roda espalha. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. De perceber que marcam ali algumas coisas, me chamam meio por alto, conversam mais entre si, eu fico um pouquinho de fora. Tô falando aqui que tem gente filha da puta, tem gente que não vale nada, tem gente que quer te isolar por te isolar, tudo bem. Mas olha no geral, assim, né? Será que oportunidades que caberiam para você foram para outras pessoas? É como se você estivesse sempre alheia e sempre fora dos assuntos. A gente sente, a gente não é burro, né? Quando a gente é adolescente, a gente quer tanto agradar que as pessoas fazem isso, às vezes, na maioria das vezes, por maldade, por única e exclusiva vontade de te isolar mesmo, porque adolescente faz muito isso. Mas depois de uma certa idade, você começa a falar, opa, entre adultos e entre seres sociais, por exemplo, no meu trabalho, não dá para eu, em diversos círculos, perceber que as pessoas não se abrem muito comigo, tem muito medo de falar comigo. Eu vejo que quando as oportunidades chegam, sempre vai para uma outra pessoa. Então, assim, acendem alguns sinais de alerta, tá? Então, acho que o primeiro ponto é ver isso, assim, aonde eu estou, nas minhas amizades, no meu trabalho e tal. Tem acontecido com mais frequência do que deveria isso? Será que assim, poxa, só ali a minha casa, o meu marido me suporta? Antigamente, na minha maturidade, eu diria, isso que importa, é o meu marido gostar de mim. Se eu vivesse só dentro da minha casa. Mas não é isso que acontece. Não é isso. Eu tenho vizinhos, eu tenho meu trabalho, eu tenho um lugar onde eu treino, eu tenho minha família, eu tenho a família do meu esposo. Conseguem entender? Nós somos seres sociais. Não dá pra eu limitar o meu mundo e as minhas relações no Maicon. Não tem como, tá? Aí, Andréia, acho que tá acontecendo. Eu acho realmente, assim, eu sinto que algumas vezes eu fui inconveniente, sabe? Mas às vezes eu nem sei o que foi, mas eu tô sentindo que eu tô nesse lugar. Que eu não sou uma pessoa muito querida. Porque assim, e aqui eu não tô falando de agradar todo mundo, não. Eu tô falando só de você não ser peso. É só de, assim, não é ser amado por todos, mas também não odiado por todos, tá? Então, hábitos que geralmente eu vejo nas pessoas, que eu já tive muito em mim, que me tornam essa pessoa inconveniente. Eu acho que, primeiro de tudo, é muito inconveniente você viver do lado de alguém que fala só sobre ela. E geralmente a pessoa que fala só sobre ela, ela não percebe que ela está falando só sobre ela. É a dor dela, é o problema dela, ela não consegue parar, ela não consegue escutar. Porque ela já escuta colocando em perspectiva o que ela está passando para no fim a conversa acabar sobre ela. E a gente é muito rápido em ver isso nas pessoas. Mas será que às vezes você não está sendo assim também? Outro comportamento que eu acho que torna as pessoas muito inconvenientes. A pessoa que interrompe toda hora. Meu Deus. Isso tem muito a ver com a velocidade com que a gente consome conteúdo. Tem muito a ver com a nossa falta de paciência que essa geração de conteúdo muito acelerado tem formando. E aí a gente quer acelerar a fala das pessoas. E aí a gente quer ouvir para se defender e não para entender. Mas eu sinto que hoje as pessoas, elas interrompem muito mais. Eu estive conversando com uma pessoa esses dias e foi uma conversa assim, uma morte horrível. Morte lenta e dolorosa. Porque ela é uma pessoa legal, é uma pessoa assim, divertida, mas a hora que toda vez que você vai conversar com ela te pergunta, quando você começa a responder, ela responde falando sobre ela. Então é um espaço onde você não consegue falar sobre você. Nunca! E não é que a gente, né, nossos BOs, nossos problemas, mas
Uma conversa, ela exige isso, um momento de fala, um momento de escuta e senão se torna um monólogo. Então, será que você não é uma pessoa que interrompe demais as pessoas? Não espera as pessoas falarem? Ou talvez um outro sinal de inconveniência gigantesco. Você é uma pessoa reclamona? Ai, sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Tudo. Meu Deus. Eu tinha uma pessoa que eu convivia que todo dia ela chegava reclamando de algo. Todo dia ela estava reclamando de alguma coisa. Ou era o tempo, ou era o trânsito, ou era o café, ou era o trabalho, ou era o marido, era a família, era tudo. Tudo era uma reclamação. Até que um dia ela foi abrir a boca, eu não aguentei, eu tava muito sem paciência. Eu falei assim, fulana, essa tua vibe de reclamação, ela acaba com o meu dia. Ela deixa meu dia cinza. Eu não quero ter meu dia cinzentado pelo problema dos outros. Não dá pra ficar só ouvindo as suas reclamações. Sabe? Então dá uma controlada. Eu sei que a vida não tá fácil, gente. Eu sei que a vida não é um morango. Eu tô aqui falando com vocês despedaçada. Eu tô com um baita de um BO, sabe? Tem muita coisa acontecendo assim, mas, pô, não dá pra chegar aqui e transformar, não. Então agora eu vou pegar os meus episódios e aí eu vou chorar as minhas... Não dá! Não dá. Né? Não é um comportamento que a gente espera de adulto. Outra coisa muito inconveniente, você é muito reativo? É aquela pessoa que tudo vira uma batalha campal? É difícil lidar com uma pessoa assim. Muito difícil. Eu digo que o Michael é uma pessoa que tem... Inclusive, como tem gente aqui que se identifica com o Michael, ele é o meu ratinho de laboratório aqui. Porque eu exponho mesmo, eu conto mesmo, aí chega um monte de gente falando pra mim. Eu acho que eu sou meio Michael. E o Michael é uma pessoa, eu já falei isso em outros episódios, ele tem uma baixa tolerância à frustração. Isso é muito imaturo da parte dele. Ele não... É assim, ó, se ele... eu vou dar aula de moto. O tempo virou. O dia dele acaba, porque ele teve que deixar a moto ir de carro. Assim, acaba o dia do Michael. Então, assim, ele tem uma baixa tolerância à frustração. E essa baixa tolerância à frustração dele torna ele uma pessoa muito reativa. Então, o negócio que é desse tamanho, tipo assim, o clima virou, se transforma, tipo assim... e fica puto, e começa a bater as coisas, e começa a ficar irritado. Então, gente, quem que consegue conviver com uma pessoa assim? E às vezes a gente tá falando de trabalho e tudo, mas eu tô falando às vezes de casamento. É você dentro da sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Que merda viver com uma pessoa, que merda viver com uma pessoa assim. Assim, hoje, falar pra vocês, o único motivo que eu tenho hoje de briga com o Michael é quando ele entra nesse vórtice de reclamação e muito reativo e tal. Outra coisa, pessoa que tem que estar sempre com a razão. Meu Deus do céu, como é inconveniente. Como é inconveniente, meu Deus do céu. Cara, você tenta falar, você tenta mostrar e a pessoa dura, teimosa, rachando a cabeça, toma nos guampos, aí não cede. Como é terrível viver com pessoas assim. Pessoas que fazem perguntas inconvenientes. Ou falas inconvenientes, como, por exemplo, essa pessoa. Sabe, tem gente que às vezes comenta algumas coisas. Nossa, o que foi esses dias também? Eu fiz uma publi, obviamente, porque assim, gente, gostem vocês ou não, quando a gente produz conteúdo aqui no Instagram e tudo mais, é um conteúdo gratuito. Vocês não estão pagando nada, vocês podem abrir... eu pago o Spotify. Se você não quiser pagar o Spotify, tem no YouTube grátis. Você vai poder me escutar. Então, por mais que às vezes você fique, puta, que merda, tem publicidade. Gente, é isso que paga minhas contas. Não dá pra eu viver aqui produzindo conteúdo e assim, eu vou viver do quê? E aí eu fiz uma publi e tal, e acho que era uma publi de um creme pra manchas e tal. E aí eu falei, pessoal, me ajudem, vamos lá engajar e tudo mais. E aí foi uma mulher começar a falar, tipo assim, tem esse, tipo, citando outra marca, não, tem esse aqui que é muito bom e tal. Gente, pelo amor de Deus. Sabe, um pouco de noção, um pouco de gentileza, sabe? Um pouco de, sabe, de ser comedido. Eu não sei o que comentar lá, mas eu quero ajudar a André, eu quero engajar, bate uma palminha. Poxa, que legal, parabéns, André. Pô, que legal. Eu falo que tem gente que é sobrenatural de gente boa.
Porque eu fiz aí foi uma outra publi no final de semana de uma corrida que vai ter aqui na minha cidade e é do mercado. E foi muito legal, porque eu pedi pra engajar e, ai, que coisa mais linda. Tipo, tinha gente assim, lá tem as melhores ofertas, quanto que é a costela tal, como que é a parte do hortifruti deles. Pessoas que não são da minha cidade, mas que, poxa, pensaram num negócio bacana e não só ser pedante. Ai, porque eu já usei tal creme e é esse creme que... Não é esse tipo de engajamento, gente. E eu não tô, e isso aqui eu tô citando alguns exemplos. Como algumas pessoas querem ter razão até quando vão fazer algo bom para outras pessoas. Sabe? Não é tudo sobre você. Não é tudo sobre você. Existem outras pessoas do lado. Cuidado com quem fala demais. Eu acho assim que uma das maiores chances da gente errar é a gente também que fala demais. Que quer ser ouvido o tempo inteiro. Eu sempre falo que a pessoa que é considerada e é ouvida sempre não é a pessoa que fala mais. É a pessoa que fala melhor. É a pessoa que tem uma oratória melhor, mas ela sabe falar. E aí você fala assim pra mim, ai André, eu percebi algumas coisas aqui meio inconvenientes e tal. Quer ver uma outra coisa mega inconveniente, antes de eu falar sobre isso? É aquela pessoa que mistura na cabeça dela que autenticidade é igual grosseria. Porque num mundo onde a gente tem que ser autêntico, mostra a sua verdade, porque a gente tem que ser autêntico, a pessoa acha que ser autêntico é ser grosseiro. E isso acontece muito nas redes sociais. Um monte de gente que às vezes eu vejo que abria a caixinha de perguntas e era extremamente grosseiro. Porque acha que, eu sou autêntica, porque eu respondo, eu respondo. Tá sem paciência, então não abre caixinha, querida. Então, assim, é uma linha muito tênue, tá? Entre você ser genuína, você defender sua verdade, você ser grossa, tá? Você pode ser tudo isso aqui, genuína, autêntica, e nem por isso você precisa ser deseducada com as outras pessoas. Nem por isso precisa faltar gentileza no trato com as outras pessoas. E aí se você falar, André, eu tô percebendo algumas coisas dessas, nossa, poxa, que chato, acho que tá acontecendo. Eu acho que assim, a gente precisa focar sempre em ser uma pessoa mais leve, tá? Como eu disse lá no início, tá todo mundo passando por muita merda. Muita merda. Gente, vocês não fazem ideia. Olha que eu me abro aqui com vocês, mas assim, a Luli é a pontinha do iceberg perto de muitas coisas que eu tô passando. Mas nem por isso eu posso transformar a minha rotina e a vivência com outras pessoas em algo pesado ou desrespeitoso, porque a minha dor tá doendo muito. A gente precisa todo dia ou acordar e falar assim, cara, eu quero ser um pouco mais empático hoje. Eu não tô muito legal, tô passando por dificuldades, mas eu não vou ser desrespeitoso. Tudo bem se eu não seja a pessoa mais gentil, mas eu não vou ser uma pessoa deseducada. E eu acho que nisso tudo que a gente falou aqui, eu acho que principalmente é a gente sempre escutar mais do que falar. O hábito de escutar mais as pessoas me tirou de situações que eu já me coloquei lá atrás, ruins, por única e exclusiva vontade de falar. Eu queria falar muito, eu queria ter voz, eu queria que as pessoas me escutassem. E hoje eu percebo que antes de reagir, quando eu paro para escutar, quando eu tô presente naquilo ali e não falando aqui, mas prestando atenção no celular, tem me ajudado a ser uma pessoa mais empática. Tem me ajudado, no domingo a gente foi no mercado e tinha um dos caras, mas o cara tava, tipo assim, muito puto. Muito, 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 muito puto. Nossa, ele passou a nossa compra assim que ele jogava as coisas e tal. E se às vezes eu tô no celular, eu tô preocupado com outras coisas, eu vou ver aquilo ali, vou ficar ainda mais puta e vou devolver putice com putice. E aí eu só mantive, né, não fui extremamente gentil nem nada, mas só mantive ali a educação e tudo mais. E saindo do coisa, o Michael olhou pra mim e falou, nossa, mas o cara tava numa impaciência. E aí eu olhei pro Michael e falei assim, mas você já imaginou tendo que trabalhar aqui no domingo? A gente tá vindo aqui comprar umas besteirinhas pra comprar em casa, mas tipo, imagina essa pessoa que vai ficar aqui, às vezes aguentando o desaforo no domingo, que ela poderia estar em casa. Eu sei, gente, que é uma benção, um trabalho, tá bom, tá bom, tá bom, sem coisa motivacional aqui. Mas é chato, sabe? Na hora eu pensei, eu falei, cara, será que eu também não estaria puta de estar aqui trabalhando no domingo?
Isso é ser um pouco empático. Não quer dizer que eu não achei chato o cara tá assim, mas significa que não dá pra eu reagir com base na reação dele. E isso tem muito a ver com o autocontrole. A questão do não ser reativo demais, sabe? De não reclamar o tempo inteiro, de não falar só sobre a gente, é um pouco do autocontrole. É um pouco do assim, eu não sou o pequeno príncipe, dono de um mundinho lá que vivo nele e o mundo é meu. Não sou. Tem mais gente vivendo com você aqui. Tem mais gente dividindo a terra com você. Tem mais gente aqui precisando de respeito, educação e de gentileza. Ah, mas eles não são comigo. Ah, então é olho por olho, dente por dente? Porque pra mim não é assim que funciona. Principalmente para que tem, por exemplo, uma base cristã. Nunca foi sobre olho por olho, dente por dente. Foi perdoar 70 vezes 7. E não é aqui ser uma pessoa fraca, boazinha, até porque eu tenho os meus dias muito difíceis, mas é tentar, na maioria dos dias, ser, pelo menos, uma pessoa mais leve para quem você tromba na rua. Espero que esse fique... Eu espero muito que você não se sinta mal, mas que você tenha esperanças de que dá para ser uma pessoa melhor no dia a dia dos outros. Um beijo e até a próxima.